primeiro dia do mês de junho, terça-feira, e hoje o mercado ficou assim, ou seja, basicamente tivemos um dia em que pelo menos a tecnologia foi uma desgraça. A Google ainda acabou por subir 1%, mas tudo o resto negativo. Saúde completamente negativa, banca positiva, energia foi a vencedora do dia. Principalmente, quem segue o canal sabe que houve o tal hacking da Occidental e vejam, ela hoje subiu 9%, bastante bom. Eu não apostei em nenhuma dessas, confesso, não sei se elas já estavam altas no pre-market ou não. Eu tenho a minha aposta, é na Galp. Em todo caso, hoje, em termos de grupos, energia, lá em cima, os basic materials, ou seja, as indústrias químicas, de cobre, transformadoras, ou lá o que é, também lá em cima, a indústria e a tecnologia na que está aqui ligeiramente negativa em termos de setor, o setor mais afetado, sem dúvida, a saúde. Vamos, antes de passar à análise dos índices, eu queria vos mostrar aqui um vídeo, aqui mesmo. Eu sigo este canal, Fit Traders, aconselho a quem quer acompanhar não só eles fazem análises dos índices, ao domingo faz este moço, os vídeos dele por vezes são uma seca tremenda. Eles são canadianos, eu não sei porque a forma como ele fala, eu tenho dificuldade em entender, mas a informação que eles dão é muito, muito, muito boa. Principalmente o moço aqui que faz análise pós-mercado, um bocadinho tarde, mas é pós-mercado que ele também faz, e antes do mercado, ou seja, por volta da 1h30, ele faz um vídeo e fala sobre algumas coisas, principalmente algumas cotadas que ele considera que poderão ser boas entradas ou não, enfim. Porque eles têm, como todos os youtubers desta área, eles têm uma empresa que se chama Fit Traders, vendem cursos, têm lá o Discord, e no Discord tem os alunos que lhes pedem para analisar e dar dicas, enfim. Em todo o caso, aquilo que eu queria mostrar era o quê? A questão das options, ou seja, as opções, aquilo que faz mover os mercados, de certa forma, não é a compra das ações, não, são as opções, que arrasta tudo o resto. A expirar 18 de junho, não se esqueçam, 15 e 16 de junho é aquela data-chave, não há garantia que o mercado vai cair, não se esqueçam, e eles falam aqui nesse vídeo, não se esqueçam, o mercado, de certa forma, já vai entrar com receio de que a informação seja vamos mexer na taxa de juro, vamos pensar em falar em mexer na taxa de juro para conter a inflação. E se eles disserem isso, o mercado pode não afundar como as pessoas pensam. Tanto que ele mostra que está aqui 142 mil options para os 4 mil pontos no SPY, seria basicamente uma queda de 5%. Mas ele depois também fala que se eles não mencionarem, o mercado neste dia vai explodir. E eu creio que isso é uma informação que é válida. Ele menciona, por exemplo, também temos para os 4.100 pontos, mas estando tão próximos estas seriam as que iam valer. Vamos ver se eu passo aqui um bocadinho para a frente e vos mostro então a parte que nos interessa. E a parte que nos interessa é o quê? Os 4.150 pontos, ou seja, no SPY os 415, assim como os 417, assim como os 420, são onde tem mais opções. Muito mais dos que os 422 ou que os 425. E isto, o que ele diz é, tem que se acompanhar durante as próximas semanas, porque as coisas podem se alterar, claro está, mas neste momento o cenário é este. Isto era onde nós estávamos hoje, nos 4.200 pontos, estamos a descer lentamente, muito provavelmente poderemos ou não
terminar a semana próximo destes valores. Tudo depende agora da movimentação que exista nas opções. Aconselho, se puderem, dêem uma vista de olhos, não custa nada também. Se quiserem ignorar os vídeos, ignoram, é irrelevante. Vamos passar então ao SPY. O que é que o SPY hoje fez? O SPY hoje caiu ligeiramente, 2 pontos, praticamente nada. Não é o SPY, é o Standard & Poor's, é o SPX. Praticamente não se mexeu, abriu mais elevado, os futuros estavam todos verdes, fez uma ligeira queda, nada especial, está aqui numa zona de suporte. O que é que nós necessitamos? É que amanhã ele começa a mexer. Não se esqueçam que esta semana é mais curta nos Estados Unidos, vão ser só 4 dias. Temos vários momentos no calendário que temos que seguir, mas para já aparenta, estivemos lá muito próximo, aparenta querer vir fazer o máximo. Dow Jones foi dos poucos que terminou positivo. Ignorem esta vela, que isto é um bug. Subiu 0,1%. Espera aí, então bug não. Não, isto é bug, isto é bug. Subiu 0,1%. Como podem ver também, abriu positivo e depois afundou durante o dia. Honestamente, o que é que levou a que isto acontecesse? Basicamente foi o pre-market que estava positivo demais. Não houve hoje notícia nenhuma que levasse a uma queda desta magnitude, por assim dizer, principalmente tendo em conta que estamos a falar de uma vela que caiu no index 0,66. Mas caíram porque basicamente tudo começou extremamente positivo. Claro que houve umas pior que outras, neste caso temos a tecnologia que realmente foi a mais penalizada. Já o Russell também esteve negativo, ou seja, abriu acima, gap up. Eu, por acaso, entrei numas cotadas que também estavam assim, e quando fecharam a gap, eu entrei, queimei-me, voltei a tentar entrar, queimei-me novamente, e depois comecei a fazer o vídeo das nacionais e elas começaram a inverter. Ou seja, o mais certo é a partir de, bem, se eu estiver dentro de alguma cotada ou vir que poderá haver um reversal, porque é sempre possível, eu poderei não fazer os vídeos atempadamente. Mas, Russell, as de crescimento hoje bombaram e não foi brincadeira. O exemplo que eu vos posso dar é, eu não entrei na NIO, subiu 10%, como nós vamos ver, mas melhor do que isso foi aquela que eu entrei que me queimou 2 vezes. Eu ainda entrei tarde, mas entrei, ainda recuperei algum do meu prejuízo. Só não recuperei mais porque quis ir jantar, não me chatear mais com ficar a acompanhar, porque ela estava muito estável e depois, e se ela cai eu perco o meu lucro, mais vale fazer o lucro, saio e assunto resolvido. Por vezes temos de tomar essas decisões, saí nos 6,23, creio que fechou nos 6,30, paciência, os 6,30 eliminavam completamente o prejuízo que eu tinha feito. Há dias assim, o Russell basicamente fez um movimento que é um V, eu vou-vos mostrar aqui a 30 minutos. Temos aqui o V, uma correção e depois bombou novamente, ou seja, era neste momento que eu entrei, foi este o momento que eu entrei, quando aquilo que eu devia ter entrado era mais ou menos por aqui, sem dúvida. Em todo caso, put to call ratio, vamos ver como é que isto ficou, porque eu não faço a mínima ideia. Entraram muito mais calls hoje, estamos a chegar aqui ao ponto de... Bem, já ultrapassámos o ponto em que agora temos que ficar atentos, porque otimismo a mais, não se esqueçam, leva a quedas importantes. Os máximos, por exemplo, na tecnologia foi mais ou menos por aqui. Vamos ver como é que isto se comporta. Neste momento o facto também está a entrar mais calls do que puts, também não quer dizer muito porque basicamente entraram muitas, mas muitas puts e basicamente podem estar a fazer edge. Enfim, acompanhar de perto é o melhor que podemos fazer. Taxa do Tesouro subiu
zero de influência, por assim dizer. Porque é que eu digo zero de influência? Porque aquelas que são mais afetadas pela taxa do tesouro, ou seja, pelas taxas de juro, são as small caps, são as de growth, e elas cresceram na mesma, ignoraram tudo o que havia para ignorar e subiram. Tiveram foi aquela queda de início que, por acaso, naquele vídeo falam, que no canal que eu mostrei, eu já antes tinha falado, que sempre que existe no pre-market um mercado, por exemplo, uma cotada que esteja a subir 3% e de uma forma geral estão todas verdes, sei lá, vamos ver aqui a minha checklist, vamos meter aqui o pre-market, e vocês podem ver praticamente tudo verde, tudo verde. Isto vai originar um flash. Foi o que aconteceu. Vejam, flash, inverteu, flash, inverteu, flash, inverteu, flash, inverteu, flash, inverteu. Seja qual for o setor, isto é EDP, Uber, flash, inverteu. Mesmo estas já são das cannabis, mas mesmo a Telefónica, flash, não inverteu. Verizon não fez um flash, fez um flash inicial, subiu, depois inverteu. A GM é a mesma coisa. Vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu faço um pouco de zoom para vocês verem. Vocês conseguem ver este pontinho que está aqui. Ela começou aqui, caiu e depois inverteu. E é isto que eu falo. Quando eu vejo o mercado muito verde, eu espero que ela caia e entro. A minha entrada hoje foi boa, eu não tenho dúvidas nisso. O grande problema foi que ela subiu e depois, brumba, aí tudo para baixo. Mas quer dizer, os mercados estão como estão, no entanto, por incrível que pareça, está tudo doido, porque vejam o dólar, vamos meter 30 minutos, vamos tirar isto daqui, já não preciso disto. A abertura do mercado é às 9 horas nos Estados Unidos, creio que está a menos 4. Se eu meter aqui numa cotada, não, posso meter aqui no Standard & Poor's, é menos 4 também. E vejam o que acontece ao dólar. O mercado abre, o dólar afunda, literalmente. E depois o dólar inverte. E aquilo que nós sabemos é, se o dólar cair, as ações sobem. Isto é benéfico, porquê? Porque aumenta o potencial de rentabilidade das ações. Não bate certo com o que nós vimos. É como se o dólar subir é bom para as ações. Não é. O petróleo fez a mesma coisa. Abre o mercado, e aqui estamos no nosso horário, abre o mercado e basicamente afunda. A OPEP deu o final da reunião, disseram que ia aumentar a produção só em julho, não se esqueçam que já estava definido um aumento para maio, como é que era? Abril, maio e junho, disseram que iam aumentar, por um lado a antecipar a questão do Irão, o petróleo subiu porque é engraçado, aceitam se quiserem, eu achei curioso, foi o site da Bloomberg, este também tem canal de YouTube, vocês podem seguir, mas diz que basicamente foi que, afinal de contas, o acordo do Irão ainda pode demorar mais tempo, e como vai haver eleições ainda poderá demorar um pouco mais, e foi isso que pressionou o petróleo a subir. Honestamente não sei, aquilo que eu sei é que o petróleo esteve a subir e depois afundou e agora vai estabilizar aqui próximo dos 68 e vamos ver se arranca ou não. Bitcoin, mercado abre, Bitcoin vai ao charco, recuperou, caiu, está estável. Para já, Bitcoin é preciso ter cuidado. Porquê? Porque hoje estavam a falar que quer dizer, a regulamentação começa a ser cada vez mais uma prioridade. Tivemos aqui, quer dizer, ganhamos aqui o canal ascendente e perdemos. Enfim, a Bitcoin por si só já é um instrumento instável, é muito volátil. Acompanhem, tenham cuidado, é só isso que eu digo. Não digo para não investirem, nunca
diria isso. Essa Ethereum também está a subir. A VIX hoje ficou positiva. Afetou o mercado? Sim. Mas e as de growth? Não. Quando digamos a VIX esteve negativa, estava tudo aqui também. Enfim. Setor financeiro a subir, não deixou aqui uma gap, é positivo. O energético deixou aqui uma gap enorme e esta gap vai ser preenchida quando eu não sei. Mas existe essa tendência. Não preenchemos totalmente a gap que também já tínhamos aqui em baixo, que eu não tinha visto, mas temos aqui assim uma gap, já agora, porque não? Nós tínhamos aqui esta gap, que agora passa a ser assim, e criamos aqui uma outra gap. Eu vou alinhá-la aqui, fica mais ou menos. Para já fez uma coisa que eu não estava à espera, que era subir tanto e rapidamente. Acompanhar com cuidado, estamos a chegar aqui a uma zona de resistência e o mais certo é corrigir. A tecnológica, tal qual como as QQQs, está a invalidar aqui a formação do W, ou seja, a lógica de um W não é andar lateralmente, a lógica de um W é, vejam, aqui temos 3 laterais, tal, certo, mas daqui a pouco está a invalidar porque, quer dizer, se perder este suporte tem aqui, nem é um suporte muito forte, porque já o perdeu, não sei, honestamente a tecnologia está-me a dar dores de cabeça. Vamos começar pelo Twitter então. O Twitter hoje fez aquilo que eu estava à espera e se vocês acreditem ou não, eu ainda abri a aplicação no telemóvel do Active Trader, mas depois distraí-me com qualquer coisa, não sei se recebi uma chamada, o que é que foi, e não voltei a ligar, porque vejam, está na zona que eu disse que eu iria reforçar, esteve lá muito próximo, enfim, quando eu olhei já era tarde, já ia nos 57,20, fechou nos 57,44, caiu ligeiramente, é um facto, teve a cair bem mais. Para já está a fazer aquilo que era expectável, que era fazer uma ligeira correção, eu posso-vos mostrar assim, era fazer uma ligeira correção, foi o que ela fez, 23% de Fibonacci, veio cá tocar, eu não sei se conseguem ver, mas o toque é quase ao cêntimo, claro que eu também não tenho isto bem, agora não sei qual é esta, né? Deve ser. Back. Mais ou menos. Também não é preciso ser ao milímetro, mas lá está, fez o retracement. Vamos ver como é que se comporta. Eu acredito piamente que amanhã as tecnológicas vão começar um bocadinho mais abaixo, ou seja, fazer aqui um gap up, mas abrir dentro da vela e depois então subir. Para já temos aqui um martelo na sequência de uma subida, não é assim muito positivo, mas lá está, temos aqui a rejeição de preços mais baixos, fizemos o retracement que estávamos à espera. Para já eu continuo a achar que ela vai tentar subir. Foi das que nós analisamos juntamente com a Tesla, as que tiveram mais fracos, e a Apple, ou seja, foram as que ficaram negativas, mas esta foi a piorzinha, teve aqui quase 2%. Temos que ter um pouco de paciência, porque lá está, para já a ideia é que, ou pelo menos é esse o intuito, é que hajam estabelecimentos de novos máximos antes do 15 de junho. Vamos ver como é que corre. Para já são as que estão mais a preocupar, são as chamadas tecnológicas de grande dimensão, as mais populares, porque essas estão a estagnar. Temos aqui uma resistência nos 57,72,
outra resistência aqui muito próxima dos 58,62, entramos na nossa gap e vamos aos 60,27. Já numa perspectiva de queda, o suporte está nos 56,86 a 56,54. Perdendo, temos aqui um ligeiro suporte nos 56,18. O mais forte está aqui nos 54,98. Saímos fora do canal ascendente, voltámos a entrar. Para já, mantemos a tendência de subida, porque vejam, a maior queda foi a primeira e a segunda hora e depois houve a tal recuperação. É aquilo que eu espero, amanhã que continue a recuperar, ou seja, que faça um movimento tal como fez aqui, queda, parou e aqui depois subiu. Pode ser que aconteça um V invertido. Para já não estou com um otimismo muito elevado, mas acredito piamente que elas vão continuar a subir. Snap, Snap foi das que se portou melhor, porque 2,53% de subida, está quase aqui a chegar ao nosso Golden Pocket, basicamente tocou nos 61,8%, facto que fechou abaixo, mas tendo em conta o mercado que houve hoje, foi um comportamento muito positivo. Eu continuo a acreditar que ela vai subir e depois vai fazer este movimento, como é óbvio, pode fazê-lo diretamente. Peço perdão. O volume hoje subiu, creio que de uma forma geral, nem vi, no Twitter subiu também, subiu ligeiramente. O volume sexta-feira realmente foi miserável. Hoje começou assim também muito calminho, mas depois começou a mexer. Ou seja, às 9h30 é normal a abertura e o fecho terem volumes mais altos, mas vejam que o volume durante o dia que foi o mais importante comparado com sexta-feira. Temos aqui o martelo invertido. O que é que poderá acontecer? Honestamente, e tendo em conta que temos aqui a 1 hora um RSI completamente estendido, aquilo que eu acho mais provável de acontecer é ela fazer um gap up e depois fazer um flash. Ou seja, abrir mais ou menos aqui e depois fazer um flash em direção aos 62 e depois tentar inverter. Isso faria o quê? Mover o RSI. Em termos de potencial subida. Temos aqui o Golden Pocket, 64, 60 será resistência, 68 será já pedir muito, mas é uma subida aqui a 5%. Tendo em conta a movimentação que houve hoje, eu já não digo nada. Digamos que daqui até ali não há grandes resistências. Em termos de suporte, temos os 60-75, a moving average a 50 períodos, assim como a de 13 períodos. No limite poderá vir aqui tocar na nuvem nos $60 certos. Vamos passar à seguinte, que é a Tesla. A Tesla foi a que teve pior performance, e eu digo a que teve a pior performance porquê? Porque todas as elétricas, todas as empresas que fabricam carros elétricos ou que estejam relacionadas com o setor dos veículos elétricos subiram e subiram forte, mas a Tesla não. A Tesla fez uma abertura a meio da vela anterior, que é positiva, e lower low, higher low, peço desculpa, lower high, a vela foi decepcionante mesmo. Foi uma das que eu no final do vídeo ainda pensei, olha, vou entrar porque ela realmente está com atraso do caneco e estava aqui mais ou menos 623, vou ver se entro. Ainda bem que não entrei. Está a estabilizar, é um facto. Vamos ver se ela faz um movimento, estender isto um pouco mais, se ela faz um movimento de arranque, porque neste momento eu continuo a dizer, é daquelas que mais incerteza nos dá. Era um dia hoje para arrancar, porquê? Porque as de growth arrancaram, e quando as de growth arrancaram, ela arrancou também, vejam principalmente aqui neste dia, mas ela não tem estado a mexer. De facto, também temos aqui umas subidas que são importantes, estamos a falar de sensivelmente 10%
também não é assim tão grave quanto isso segurar-se aqui, mas confesso, hoje estava à espera de um pouco mais. O volume reduziu face a sexta-feira, que já não tinha sido um volume para ir além. Ela está muito estável, isso é um facto. Caiu na primeira hora, ou seja, a abertura foi aqui, ela subiu, caiu e depois esteve aqui sempre todo o dia estável, até que depois na última hora fez esta vergonha. Ou seja, eu se entrasse não me queimava por muito, porque eu entrava aqui próximo dos 623, mas foi mesmo mal. Pelo menos fechou a subir. Em termos de movimento, caso haja uma queda, suporte na Moving Average, suporte na nuvem, não acredito que venha aos 603, apesar de ser possível. Movimento para cima, 638 em direção aos 666 e aparentemente eu tenho aqui duas, bem, depois eu resolvo isso, mas 666 que é a grande barreira que nós poderemos ter no futuro. Vamos passar então à campeã do dia, sem dúvida uma das que, pelo menos que eu possuo e que analiso, foi a NIO, abriu com uma força que, enfim, descomunal. Tenho muita pena de não ter entrado nesta. Não se esqueçam, eu saí do portfólio curto prazo para poder brincar com ela, no entanto tenho ignorado. Não me perguntem porquê, mas tenho-me sempre esquecido e depois sempre que olho, disse, epá, então mas a NIO, aqui ela subiu 3%, disse, epá, então mas a NIO subiu e eu, enfim. Ela tem tido uma volatilidade fantástica, principalmente a primeira hora tem dado bons frutos, mas lá está, hoje quase 10%, abriu aqui uma gapzinha pequenina, é um facto que é pequenina, mas ela existe. Honestamente, eu não sei o que é que poderá acontecer amanhã. Eu não sei se isto aqui é fogo de vista. Eu vou dar-vos o contexto. Porque é que a NIO subiu tanto? Não só a NIO, como todas as outras chinesas, porque eles lançaram os dados dos veículos vendidos no mês de abril ou maio, já não sei. Abril. E basicamente, eu creio que foi de maio, basicamente houve uma ligeira diminuição, pelo menos na NIO, face ao mês anterior, mas claro, comparando com o ano anterior, o aumento é brutal. A Li Auto foi, creio que foi aquela que mais aumentou as vendas, ou a Xpeng, uma delas, mas lá está. Eu não pensei que esses sinais fossem bullish para ela arrancar e não eram. O principal motivo, aparentemente, foi o Citigroup que reviu em alta o preço da ação. E porque dizem que tem um outlook muito bom, enfim, aquela palhaçada. Quer dizer, há 3 meses atrás era uma sucata porque estava sobrevalorizada, agora tem um excelente outlook. Vamos ver se ela aguenta devido a isso. Porquê? Porque vejam afora, subiu 15% num dia, 10% no outro, 5% no outro. Seria bom. Eu estou com o meu preço médio, nas de longo prazo, 42,60. É deixá-las andar. Espera aí, apesar de eu não saber o que é que poderá acontecer, posso dar a minha opinião. O volume aumentou bastante, 100 milhões de ações, foi o dobro. O RSI, vocês já sabem, para mim o RSI só interessa quando se aproxima dos 70 e só interessa nessa altura olhar, não é garantia de que devemos vender. Porquê? Porque vejam, apesar que aqui temos uma queda que é brutal, dos 57 para os 39, e vejam que o RSI chegou a meio. Mas é um alerta que devemos ter cuidado, porque se ela começa a cair devido ao RSI é sempre chato. Eu já dei a dica, o ideal é acompanharem, pode ser uma ação destas e meterem nos 5 minutos, 1 minuto, e veem como é que elas se comportam. Em todo caso, já agora vamos ver se eu perdi muita coisa na abertura. Perdi. Ou seja, são daquelas. Isto é tirar a moeda ao ar.
ou seja, é literalmente, arriscar e caso o façam, é assim que eu faço, eu mal entro, meto logo a stop loss ativa no telemóvel, no software, no caso na de giro. Porquê? Porque elas nos primeiros 5 minutos, veja, os primeiros 5 minutos elas movem-se muito depressa. Veja, o primeiro 5 minutos ela fez um aumento de 5%, mas este aumento também poderia ser uma queda. Se eu colocar aqui a 1 minuto, vocês vão ainda ver melhor. São daquelas coisas, não dá para nós dizermos, vou ver a vela e vou decidir. Não, ela estava próximo de overbought, certo? Estava nos 71, mais ou menos. Chegou aqui aos 95 e subiu no espaço de 5 minutos até aqui. Encontrou aqui mais ou menos a resistência, parou um bocadinho, arrancou. Basicamente, nos primeiros 15 minutos, tivemos aqui este aumento de 4%. Ela no pre-market já abriu muito alta. Em todo caso, volto a dizer, isto é jogar a moeda ao ar. Não é que eu não o faça, para já ainda não fiz, fico sempre à espera que elas façam um flush, visto que ela estava extremamente positiva. O flush veio a seguir, mesmo daqui para o fecho, que foi mais ou menos nos 42, 34, e nós teríamos basicamente pelo menos um pouco mais de consciência naquilo que estávamos a fazer, também estamos a falar de 5%. Portanto, dá tudo para brincar, no entanto, quem fizer jogadas nestas de crescimento, jogadas para as aberturas, tenha muito cuidado, porque elas movimentam-se muito depressa. Por isso é que eu sinto dificuldades a fazer boas entradas nestas cotadas, e quando faço fico triste delas caírem, mas há dias assim. Vamos então a 1 hora. Amanhã o que é que poderá acontecer? Se ela abrir mais alto, ela vai fazer um flash inicial, e depois voltar aqui em direção muito provavelmente aos 44, 34, ou seja, mantendo este tipo de movimento de crescimento. Estamos a falar de um aumento de 5% desta vez, já seria bastante bom. Eu não vou equacionar vender neste momento, talvez aqui poderia fazer uma venda e depois apanhá-la um bocadinho mais abaixo. A perspectiva de correção, quer dizer, temos ali uma gap, o mais certo era ela vir preencher a gap, mas eu não acredito que ela preencha a gap. Se houver uma correção, a correção do dia seria basicamente vir aqui aos 41, 48, uma queda de 5% amanhã seria gravíssimo, gravíssimo. Basicamente seria perdermos aqui este suporte dos 41,13 e encontrarmos a moving average a 13 períodos. Vamos passar à Apple. A Apple teve um dia para esquecer, bastante negativo. O W já foi, acho que é óbvio. Neste momento, se temos alguma coisa, é um W invertido. Ou seja, inicialmente aquilo que eu tinha visto era este movimento aqui assim, em que vinha para aqui. Se bem se recorda, neste momento aquilo que temos, basicamente, é um W invertido. Isto significa que o W está completo, já não há aqui novidade nenhuma, mas muito fraquinha. Muito fraquinha, estão todas as FANGs, de certa forma, mas esta não faz mais nada se não cair. Aliás, na última semana, basicamente fez o favor de cair quase 3%. Vamos ver se começa a inverter, porque não está bom. Bom não está. Isso é garantido. É que nem o final do dia é bom. Ela começa bem, mas depois, vejam, volatilidade da primeira hora e depois basicamente estabiliza a tentar subir e na última hora cai.
Resistência nos 124,78, amanhã deve fazer um gap up, ou seja, começar mais elevada, 125,76 e até aos 127 já seria muito bom, 127,92 seria a outra resistência. Em termos de suporte, temos o suporte dos 123,67, tem alguma relevância, mas perdendo esse suporte vem aos 122. E a seguinte é a AMD. A AMD também teve hoje um comportamento bom, apesar de só ter subido 1%, apesar de ter feito um martelo invertido. Eu quero chamar a atenção que ela veio testar aqui os 83. Ou seja, ela esteve a subir cerca de 3,5%, algo assim, só que depois apanhou a fraqueza das tecnológicas e começou a afundar. O volume aumentou ligeiramente, tal e qual como o Twitter está a acalmar, com uma diferença, ela está a acalmar depois de uma boa subida, RSI nada a apontar. E como podem ver, ela basicamente ficou logo estendida na abertura, andou, isto foi sexta-feira, mas ela na abertura ela ficou logo acima, ou seja, no pre-market abriu aqui, deixou aqui uma gap, vocês podem ver, isto significa o quê? Amanhã vem preencher a gap, é possível, não é obrigatório, porque também temos aqui uma e não a preencheu, mas se vier preencher esta gap, o dia tem que ser fraco, e o dia sendo fraco vem atirá-la para aqui, não tenham dúvidas nisso. A volatilidade é assim mesmo, a AMD é uma excelente empresa, mas é volátil. 82,72 é a resistência que temos que ultrapassar, poderemos andar a fazer isto durante o dia, ultrapassando caminho aberto até aos 85, numa perspectiva de queda, é preencher aqui esta mini gap, suporte nos 80,26, suporte mais forte, deduzo que seja este aqui, é nos 79 dólares, perdendo este suporte e as moving averages, como é óbvio, preenche aqui a gap e o assunto fica resolvido nos 78, desgraça. Isto é um extremo, ok? Você já sabe que, na minha opinião, tudo sobe. Mesmo quando eu digo que vão descer, elas sobem, mas o mais certo é ela estabilizar um pouco e depois, se o mercado estiver com ânimo, ela arranca. FCL. A FCL hoje comportou-se como se fosse uma cotada normal. Subiu 2,75, é um facto. A rejeição de preços mais baixo, extremamente positivo. Não nos aproximamos muito da moving average, fizemos uma inside bar, basicamente hoje ganhamos então este suporte. A FCL está muito calma, que era aquilo que se pedia depois destas subidas todas, um bocadinho de calmaria para depois arrancar. Vamos ver se amanhã o Russell ainda se vai movimentar. Para já a perspectiva é a mesma do costume, ou seja, ficar na expectativa, porque hoje o volume diminuiu e ela acabou por recuperar qualquer coisa. Vocês podem ver, o arranque foi da primeira hora um flush, ou seja, esta seria daquelas que eu não me importava ter jogado, mas fez um flush e depois subiu. Ou seja, no nosso horário, basicamente às 3h30 ela começou a inverter. No fecho do mercado nacional, ela parou de subir, basicamente. A lateralização é excelente, porquê? Porque estamos a ganhar força para ter suporte da moving average de 13 períodos e vir aqui ultrapassar os 10,22 em direção aos 10,71. De notar que o facto do RSI estar elevado não significa muito, porquê? Porque aqui também estava elevado e ela com pequenas correções corrige de certa forma o RSI, pois tem ímpeto para subir mais. Neste momento é isto que eu penso que poderá acontecer. É uma subida de quanto? 6%, já bastante positiva. Em termos negativos, seria vir novamente aqui para os 9,41 e encontrar-se com moving average a 50 períodos. Vamos então agora à última, que é a Palantir. Palantir hoje também teve um comportamento decente, e eu digo decente e não bom, porquê?
porque na sexta-feira ela subiu isto tudo. Não é que eu quisesse que ela subisse outra vez isto tudo, mas quer dizer, uma subida é uma subida e meio por cento é meio por cento, tendo em conta que ela teve o suporte da Moving Average e recuperou, o volume caiu abruptamente. Isto também, por um lado, é bom. Agora vamos ver se foi o volume de venda que aumentou ou o da subida. Visão uma hora já nos dá assim uma ideia. Que vela é esta? Tão estranha. Nem consigo ver naquela fechou. Foi aqui? Enfim. A abertura, flush, subida em degrau. Ou seja, o flush foi onde houve primeira hora, é muito normal haver aumento de volume. Vejam aqui nesta abertura, mas o volume final do dia foi zero. Ou seja, o volume de venda cada vez menor. Isto é positivo. Eu considero que ela vai continuar a subir. Muito provavelmente aqui em direção aos 23,74 e à nossa linha de tendência. Caso continue a cair, temos aqui o suporte nos 22,94. 22,50 vai ser onde vai encontrar aqui a Moving Average, perdendo a Moving Average vem aos 21,81. É isto, não se esqueçam, sigam aquele canal, eu aconselho, principalmente para quem acompanha as internacionais, eles não fazem vídeos todos os dias, é facto, mas pelo menos as informações que dão antes do almoço, isso são úteis. Eu basicamente sento no computador e faço, depois de as fazerem o live, eu carrego para andar para a frente e vejo as partes que me interessam. E o domingo é realmente muito bom da parte deles. Até à próxima, bons negócios e até amanhã.